Quero desejar a todos uma boa noite, cumprimentar com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E estou muito feliz de poder estar aqui nesta noite, podendo transmitir uma palavra do Senhor para a tua vida. A palavra que nós vamos meditar aqui, a expectativa é que ela traga esperança, como nós precisamos disso nos dias de hoje. E a própria palavra de Deus é a nossa esperança, porque a nossa esperança está no Senhor Jesus, que Ele não está indiferente com tudo que estamos vivendo, com tudo que estamos passando, com tudo que estamos presenciando neste ano que já começa com muitas coisas difíceis acontecendo, mas temos uma certeza: o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. A palavra que eu queria deixar para você está lá no livro do profeta Jonas, no capítulo 2. Eu queria ler esta oração do profeta Jonas para nós compartilharmos de algo de Deus nesse tempo que temos aqui para estarmos juntos. Diz no capítulo 2 de Jonas assim: Então Jonas, no ventre do grande peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me enviaste a tua voz. Pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as suas ondas e as suas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Os que se entregam à vaidade abandonam aquele que lhe és misericordioso. Mas com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Meus irmãos, esse texto ele vem de encontro com algumas coisas que nós não gostamos de passar na nossa vida. E apenas para nós vislumbrarmos tudo isso, queria já antecipar aqui a respeito do texto, que ele traz para nós uma mensagem, uma história por muitos conhecida, por muitos quem sabe não, mas o profeta Jonas, ele estava diante de uma situação onde ele não ouviu a voz de Deus em determinado momento, e não ouvindo a voz de Deus, não obedecendo, aliás, a voz de Deus, ele embarcou para uma viagem contrária ao que o Senhor tinha falado. O Senhor disse: olha, você tem que pregar em Nínive. E Jonas desobedeceu ao Senhor e foi para Tarsas, porque ele sabia que Nínive as pessoas não costumavam ouvir a palavra de Deus, e as pessoas que iam pregar a palavra de Deus em Nínive, elas eram mortas de formas assustadoras. Então Jonas preferiu não ir, não obedecer à voz de Deus. E aconteceu que ele estava no barco. Estando no barco, começou uma grande tempestade provocada pelo Senhor, e essa tempestade veio a cada um jogar sorte aos seus deuses, cada um das pessoas que estavam embarcadas ali nesse navio, e chamaram Jonas, e Jonas disse: olha, essa tempestade é por minha culpa, eu desobedeci o Deus Todo-Poderoso, se vocês me jogarem no mar, essa tempestade vai se acalmar. E a tempestade de fato se acalmou, mas o que aconteceu com Jonas? Jonas caiu no mar e, ao invés de morrer afogado, ele foi engolido por um grande peixe. O grande peixe eram peixes que existiam na época, que eram animais muito diferentes dos quais nós vemos hoje. Eles eram chamados até de cachorros do mar, que eles catavam as coisas que caíam no mar. E, na verdade, era um peixe com uma dimensão grande, que engoliu o profeta Jonas, e dentro do ventre desse grande peixe, peixes que não existem mais naquela região, ele fez esta oração do capítulo 2, que nós acabamos de ler. O que isso quer dizer? Quer dizer para nós que a crise, ela tem o seu lado bom.
algum tempo atrás, eu trouxe essa mensagem aqui na igreja sede, igreja a qual eu congrego. Meu pastor é o pastor Pedro. E compartilhamos sobre isso, sobre muitas crises que acontecem na vida das pessoas. Nem imaginávamos uma situação que hoje nós estamos presenciando. Mas a crise, ela tem muitas coisas que nós podemos aprender com ela. E nós estamos vivendo um momento de crise no nosso país, crise no sentido de as pessoas tendo que ficar recolhidas, as pessoas tendo que rever algumas coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para você, nós podemos aprender como o profeta Jonas aprendeu. Ele, dentro do ventre do grande peixe, ele reconheceu que decidir por si mesmo, que tentar ter o controle da situação, sem a opinião de Deus, é uma decisão errada. Todas as vezes que a nossa vida ela não está na direção de Deus, as nossas atitudes não estão na direção de Deus, nós corremos o risco de tomar decisões erradas. Neste momento é momento de nós tomarmos decisões certas. E decisões certas nem sempre quer dizer que tudo o que fizermos naquele momento nós já vamos ter o alívio que nós estamos precisando ou estamos almejando. Veja, a crise fez Jonas entender que ele dependia de Deus e que se os ninivitas iriam aceitar a palavra de Deus ou não, isso era parte de Deus. Nós só podemos fazer a nossa parte, com muita dificuldade nós fazemos a nossa parte. A parte de Deus, somente Ele pode fazer. Tem coisas que nós nos questionamos, tem coisas que nós queríamos que acontecesse e não acontece pela nossa força e nem deverão acontecer pela nossa força. Depende unicamente de Deus. Salmo 37 nos diz assim, para entregarmos o caminho ao Senhor, confiar nele e o mais Ele fará. O mais é o impossível, é só Ele que pode fazer o impossível. O possível é nós que podemos e devemos nós fazer. Mas a crise, ela tem o lado bom. Ela nos faz refletir sobre muitas coisas que no dia a dia nós não refletimos. A palavra de Deus diz no capítulo 8, versículo 28 de Romanos, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou profundamente com o coração consternado pelas pessoas que morreram, por esse vírus que está espalhado, pelas suas famílias também, e por todas as pessoas que estão sofrendo de alguma forma, direta ou indireta, a respeito disso. A minha expectativa é que Deus os console, o meu pedido a Deus é que Deus os console, e para nós que aqui estamos, temos que tirar algumas lições. Muitas coisas na nossa vida que acontece, que nós imaginamos que deu errado, pode Deus estar com um propósito atrás disso. Quero dizer para você que eu acredito piamente que depois que tudo isso passar, nós vamos ter aprendido muitas coisas importantes. A crise, para você ter uma ideia, ela é vista como uma coisa ruim e ela tem um lado bom. Vou te falar algumas coisas sobre a crise que vai de repente fazer você pensar, refletir sobre isso. Para eu e você um dia ter nascido, aos 9 meses, ou dependendo da época que nós nascemos, precisou acontecer uma coisa no corpo da nossa mãe. Aconteceu uma crise porque o organismo não podia mais comportar um outro ser humano dentro do corpo da nossa mãe. Então ele fez que estourasse a bolsa, que nossa mãe tivesse contração e que ela fosse até o hospital e nós nascêssemos. Mas nós não encarávamos a crise como algo bom. Por que não encarávamos como bom? Porque a primeira coisa que nós fizemos normalmente quando nascemos, nós choramos, porque saímos do calor da nossa mãe, do corpo dela, e precisamos nascer e encarar o mundo e ver todas as coisas que tem neste mundo, e naquela situação onde nós nascemos, cortar o nosso cordão umbilical e nós tivemos que começar a se alimentar com a nossa boca mesmo, ainda que na nossa mãe, mas com a nossa boca. Ninguém nasceu dando risada, ninguém nasceu dizendo que bom que eu nasci. Estava muito bom lá dentro. E de repente nós fomos obrigados a nascer e ver o mundo. Choramos, mas crescemos. Choramos, mas conhecemos coisas que não conhecíamos antes. A crise, a sensação de erro,
ela nos faz pensar dessa forma. Muitas pessoas hoje estão dizendo: o que fizemos de errado para estar acontecendo isso no mundo, no nosso país? A questão, esse tipo de questão, ela não se sustenta e ela não resolve o nosso problema. O que nós temos que pensar é o seguinte: o que nós podemos aprender com isso? Houve no começo do século XX um físico alemão chamado Wilhelm Conrad, que ele estava tirando fotos, estava testando luzes, e de repente ele descobriu um problema. As pessoas falam assim: por quê? Qual que é o problema? As fotos não estão dando certo, as luzes não estão dando certo. Ele falou assim: estão dando errado. Porque eu fui tirar uma foto e a foto, em vez de tirar da pessoa a foto, ela fez o modo reverso e tirou de dentro das pessoas. E o que isso aconteceu? Tirou do esqueleto das pessoas a foto. Ao invés de tirar, como nós vemos, o corpo, tirou de dentro da pessoa. Sabe o que ele descobriu, irmãos? Ele descobriu o raio-x. Aquilo que para ele era ruim, fez com que ele descobrisse algo que usamos até os dias de hoje para fazermos diagnóstico de fraturas ou de outras coisas que também são diagnosticadas através do raio-x. Um pouco antes, houve um médico chamado Alexander Fleming, no século XIX, no final do século XIX, e ele estava testando bactérias para fazer remédios, só que ele esqueceu algumas dessas bactérias. E sabe o que aconteceu? As bactérias fizeram mofar os micro-organismos onde estavam reunidos. E ele falou: agora eu estraguei de vez, eu estava tentando descobrir uma força reversa da bactéria para tentar trazer um medicamento e eu deixei mofar, e isso fez com que produzisse fungos. E ele achou que era um grande problema, uma grande crise que tinha acontecido na sua profissão. O que ele veio descobrir depois é que ele tinha inventado a penicilina, que se usa em muitas medicações que nós tomamos nos dias de hoje. Por fim, um outro, mas não esgotando o assunto, porque poderíamos reunir muitas outras questões, teve um homem chamado Alexander Graham Bell, que no final do século XIX também estava tentando inventar um aparelho para sua mãe que era surda, para que ela pudesse ouvi-lo. E ele não conseguiu inventar isso. Mas na sua muita pesquisa, ele inventou uma coisa que nós usamos com muita frequência, que é o telefone. Ele não inventou algo que ele podia colocar no ouvido da sua mãe e dizer: mãe, eu te amo, escute isso. Você é surda, mas eu estou colocando um aparelho no seu ouvido que eu descobri que faz você me ouvir, eu te amo. Mas ele inventou algo que de um lado do outro do mundo as pessoas conseguem se comunicar. De repente a gente pensa: o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com o momento que eu estou passando? O que eu quero dizer para você é que a palavra de Deus, ela é a diretiva correta para as nossas vidas. Esses homens que eu citei, eles descobriram coisas que se limitam ao conhecimento humano. O texto que nós lemos, ele fala do cuidado perfeito de Deus, de fazer com que as coisas que são muito desconfortáveis, que são muito difíceis, que são momentos apavorantes que muitas vezes estamos passando, eles produzam algo de bom dentro de nós. Deus pega aquilo que existe de ruim, muitas vezes, e recicla isso para transformar o nosso caminho, a nossa caminhada. O que eu quero dizer para você? Que após tudo isso que estamos passando acabar, a igreja, os cristãos, eles poderão refletir e desfrutar de um verdadeiro avivamento. Aquilo que trouxe tristeza e de fato está trazendo, vai fazer nós refletirmos a nossa caminhada no Senhor. Vai fazer nós lembrarmos que nós não vivemos aqui para sempre. Um dia esse corpo, ele vai perecer. E o que vai valer a pena? Ter servido ao Senhor. Eu creio que ainda antes de muitas coisas acontecerem, haverá um avivamento na igreja brasileira. Haverá um avivamento no povo de Deus.
haverá ainda um avivamento na vida das famílias. E isto será o poder de Deus agindo em nosso meio. Então passemos juntos, vençamos junto este momento e possamos dizer, como Josué disse, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor tem guiado as nossas vidas. Nós não vivemos para sempre, um dia partiremos deste corpo, mas a pergunta para nós: como que estamos vivendo? Como que estamos conduzindo as nossas vidas? Como que estamos conduzindo a nossa caminhada? Eu queria te convidar nesse momento a refletir e orar junto comigo, crendo que o Senhor, Ele tem o melhor para as nossas vidas, crendo que Ele é poderoso para fazer acima do que pensamos e imaginamos. Mas essa vida passa, e o que vai valer a pena é se eu entreguei minha vida ao Senhor como único e suficiente Salvador, e assim estarei trilhando na presença dEle. Esse é o mais importante. Eu queria te convidar a orar neste momento. Senhor Deus, nós agradecemos pela Tua Palavra. Nós agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor nos ensina através das coisas que acontecem. E queremos estar presente diante do Senhor, de pé, diante do Filho do Homem, naquele dia onde nos apresentaremos, e que a nossa vida seja para a glória do Teu nome. Um dia nos apresentaremos diante do Senhor para dar, meu Deus, satisfação de tudo que vivemos. E queremos viver da forma que glorifique o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe.